Pai do Senhor, quero continuar meu testemunho, como eu tenho, dando continuação. Eu quero relatar para os irmãos um pouquinho mais. Irmãos, eu fiz a minha mãe chorar muito. Minha mãe chorou muito por mim, porque a minha mãe, ela ficava em casa, muito preocupada, sem saber onde eu estava. Minha mãe não sabia onde estava a filha dela. Então ela não dormia, ela ficava ali chorando e pedindo para Deus para que aqueles tiros que ela estava ouvindo dentro da comunidade não tivesse sido na filha dela, porque ela sabia a filha que ela tinha. Eu cheguei a me prostituir 5 anos, mas não era porque eu precisava, não. Eu fazia por prazer de fazer. Eu fazia aquilo porque eu gostava de fazer. Não é porque o meu pai, porque a minha mãe, eu posso dizer, não me dava educação, meus pais eram muito rígidos, minha mãe, o pai então, aqueles nordestinos muito rígido. E se tem algo qual eu glorifico a Deus, eu exalto o Senhor, é que nesse tempo todo em que eu estive na prostituição, eu, eu nunca engravidei, eu até chegava a pensar que eu era estéril, porque nunca me preveni, nunca, o parceiro também nunca se preveniu. E graças a Deus, esse Deus que nós servimos, nunca deixou que eu engravidasse e nem deixou que eu tivesse uma doença, porque Deus já tinha o controle de tudo nas suas mãos. Eu não estou dizendo que eu sou melhor, eu quero somente dizer que Jesus é lindo e que Ele, quando tem um chamado em nossa vida, quando Ele tem algo a fazer por nós, passe o que passar, Ele vai cumprir pela sua infinita misericórdia. E então essa foi a minha vida. Eu prostituía com homens casados, eu fico até envergonhada, porque cheguei a destruir lares. E foi quando meu pai me levou para o Nordeste, né? Ali ficou pior. Eu me envolvia com homens casados, ia para as praias, para as festas, naquela época se chamava discoteca, né? E a gente ia para a discoteca e ali a gente aproveitava, bebia muita cerveja, eu tomava muita cerveja. Eu gostava demais de tomar menta, uma bebida alcoólica por nome menta, e eu gostava muito daquilo ali, eu amava tomar aquilo. Eu sentia um prazer muito grande em afrontar meus pais. Eu sentia um prazer muito grande, eu dizia, então, se ele me bater, eu vou, se ele não me bater, eu vou do mesmo jeito. E eu acabava indo, saía de casa, muitas vezes no sábado, eu ia chegar na segunda-feira à noite na minha casa. Eu fui um ser tão terrível, fiz o meu pai chorar. Meu pai chorava por causa de mim. E uma certa vez ele chamou um rapaz, que eu não quero também comentar o nome, e ele falou para esse rapaz, eu já tinha meus 20 anos, e ele falou para esse rapaz que podia, se ele quisesse, ele podia, como eu posso dizer, comprar os móveis na casa, comprar tudo, porque eu ia morar com ele. Então, meu pai me empurrou para morar com esse rapaz. E eu nunca fui dele, ele nunca me tocou porque eu não deixava. Eu tinha nojo dele. Eu fui morar com ele, amaziada, porque meu pai queria, porque queria que o meu nome saísse da lama, da boca das pessoas. Mas acontece, amados irmãos, que quando o Senhor Jesus Cristo, ele tem algo a fazer na nossa vida, ele faz, não precisa que ninguém venha dar uma ajudinha. Nós não precisamos ajudar o Senhor Deus a trabalhar. Ele trabalha por nós. E ali eu fiquei apenas 3 dias naquela casa. Tudo mobiliado, tinha tudo que eu precisasse. Tinha tudo. Mas eu não tinha alegria, porque eu não amava, eu não gostava. Eu estava ali forçada.
Então aquele rapaz chegou no meu pai e disse: olha, não dá, a sua filha não me quer, eu vou partir para outra. Então meu pai me jogou de porta para fora, me jogou de casa. Eu não pude mais morar na casa dos meus pais. E eu esperava o apoio da minha mãe, mas a minha mãe era submissa ao meu pai também, e ela nada pôde fazer. Eu peguei meus paninhos, né, minhas trouxinhas, e eu deixei então de trabalhar na empresa de carteira assinada como costureira e passei a ser empregada doméstica para dormir no emprego, para ter um lugar aonde dormir. E ali eu suportei muito tempo, mas eu não deixava de frequentar o centro de Umbanda. Eu morava num lugar ali em São Paulo, no bairro chamado Jabaquara, onde eu trabalhava e dormia. Então eu saía de Jabaquara para ir para essa cidade que eu morava, que era quase 2 horas de baldeação de condução, para passar a noite inteira dando glória para aquele que não é digno de glória, porque o único que é digno de glória é Jesus Cristo. Aleluia. E então, irmãos, eu estou resumindo muito, 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 muito mesmo. Gente, eu estou resumindo demais. É muita coisa, não tem como contar tudo, porque algumas coisas eu lembro, outras Deus me fez esquecer. Eu pedi para Deus me fazer esquecer porque me envergonhava muito. E eu chorava de vergonha do meu passado. Quantas vezes eu cheguei a dobrar o joelho e chorar diante de Deus, pedindo para Deus o perdão dos meus pecados lá no meu passado. Então ali eu fui morar em Jabaquara, fiquei ali bastante tempo. E meu pai, então, viajou para o Nordeste, nessas viagens que ele ia para ficar com essas mulheres e deixava a minha mãe para trás. E eu fui visitar minha mãe, e numa dessas visitas, minha mãe me fez voltar para casa. E quando meu pai chegou do Nordeste, eu já estava em casa e ele não pôde mais, ele não me mandou mais embora de casa. E ali continuei minha vidinha, saindo nos finais de semana para as baladas, como eu já falei, para os forró, para esses lugares onde eu achava que lá eu ia encontrar felicidade. Irmãos, eu até me divertia, dançava a noite inteira, bebia, e no final da noite eu saía com aquele parceiro e ali nós íamos para os motéis. E eu, como eu não engravidava, eu pensava, não, eu não sou, eu não preciso tomar nada porque eu sou estéril. Mas a mão de Deus, ela é tão misericordiosa. O Senhor é tão misericordioso que enquanto eu estive nessa vida da prostituição, o Senhor nunca me deixou engravidar de homem nenhum. E eu não prostituía por dinheiro. Eu quero que os irmãos entendam. Eu nunca pedi dinheiro para me prostituir. Não. Eu fazia por ironia do destino, eu fazia por prazer de fazer. Eu não cobrava nada, porque uma costureira industrial, dentro de São Paulo, o veloquista, a galoneira, são as pessoas que ganham muito, ganhavam bem. Então, eu não tinha necessidade de fazer aquilo. Mas eu fazia porque eu afrontava meu pai, devido ao meu pai me maltratar, meu pai me judiava, meu pai, ele me batia muito, muito. Meu pai chegava a bater tanto que teve vezes em que ele me bateu, que ele me cortou o corpo que ficou sangrando. Então, assim, foi uma coisa terrível. No dia do meu aniversário, o meu pai me deu uma surra, a última surra que eu tomei do meu pai, e falei nunca mais, porque eu vou mostrar para ele que eu não preciso disso. Então foi quando ele me tocou de casa, irmãos, eu fiquei muito tempo nas ruas, eu ficava sem banho, dormia na casa de uma colega, dormia na casa de outra, de lá eu ia trabalhar, não levava marmita, as colegas de trabalho juntavam ali e me dava um pouquinho de comida, e quando eu tinha um dinheirinho, eu corria, comprava um marmitex, mas fora de casa. E saiu um boato em que eu estava grávida. Então a minha mãe, o do coração de mãe sempre dói. E eu estava uma certa vez na cidade, eu me
me desloquei de onde eu estava trabalhando e fui até a cidade que eu morava para estar num show que ia ser feito ao ar livre, num certo domingo. E nesse show eu encontrei a minha tia e ela disse: Bel, a tua mãe mandou te dizer que, pelo amor de Deus, volte para casa. E foi quando eu voltei, porque meu pai não estava em casa, mas mesmo assim, quando ele chegou, ele me tratava assim, bom, ele levantava, ou eu levantava, e a benção, pai, ele, Deus te abençoe, mas não queria conversa comigo. E então aquela viagem para Maceió, né, para o estado de Alagoas, para poder me prender, não resolveu nada. Aí eu voltamos para São Paulo, ele viu que nada resolvia, porque eu entrei para um mundo que não queira entrar nesse submundo que eu entrei, aonde eu conheci muitas coisas mesmo. Eu me lembro, amada igreja, que uma certa vez eu já estava com 21 anos, tinha acabado de completar 21 anos, e eu fui num centro de Umbanda. E quando eu cheguei ali, eu pedi para jogar os búzios para mim, e aquela mulher, aquela mãe de santo, ela jogou os búzios e ela falou para mim: Olha, vai haver um velório, vai haver um luto na tua família dentro de 15 dias. E então eu, né, tomei aquele passo, eu vi aquela profecia, voltei para casa e falei com a minha mãe, falei: Mãe, a mãe fulana de tal, porque eu chamava ela de mãe, ela disse que dentro de 15 dias nós vamos ter um luto na família, vai acontecer de morrer alguém na nossa família. Irmãos, o diabo ele é imundo, ele é enganador, ele é mentiroso. O diabo veio matar, roubar, destruir, mas Jesus veio dar vida e vida em abundância. Aleluia, glória a Deus. E então eu tinha um primo, esse primo estava novinho, bebezinho, dos seus 6 meses, e ele estava internado com pneumonia. E eu falei: Mãe, deve ser fulano que vai morrer, porque ele está com os 2 pulmões atacados. Eu creio que ele não vai resistir, vai morrer. Mas, para nossa surpresa, na noite em que fez 15 dias que eu havia recebido essa profecia lá dentro da Umbanda, o meu tio, com apenas 27 anos de idade, novo, não tinha nenhuma doença, havia feito os exames periódicos que ele na empresa que ele trabalhava e não havia constatado nada, simplesmente nada. E ele trabalhou o dia inteiro. E quando ele chegou em casa, ele, por volta das 9 da noite, ele chegou, pediu para. Ele jantou, tomou banho, jantou e foi para o quarto assistir televisão. E enquanto ele estava no quarto, a mulher dele estava arrumando a cozinha. E quando ela chegou no quarto, já encontrou ele desmaiado, espumando. E aí ela começou a gritar em pânico e socorreram ele, mas ele já deu entrada morto no hospital. Então, o diabo, igreja, ele faz acontecer aquilo que ele está falando quando nós não temos Jesus e começamos a crer, né? Ai, realmente, fulano falou a minha vida toda. Claro, ele conhece a tua vida, ele conhece o teu passado, ele conhece o teu presente, ele só não pode falar do teu futuro, porque o teu futuro pertence a Deus. Somente o Senhor Jesus Cristo conhece o nosso futuro. Então, ele não tem como adivinhar o futuro. Então, para que aquele espírito, aquela mãe de santo, não fosse mentirosa na linguagem deles, aquele espírito imundo, ele foi até onde estava o meu tio, no 15º dia, e ali ele tocou no coração do meu tio, a pressão dele subiu demais, e ele teve um infarto fulminante seguido de um AVC, e ele acabou falecendo. E foi um desespero na família e realmente cumpriu aquilo que a mãe de santo havia falado. Porque o diabo, amada igreja, ele promete algo para você, mas o preço que você vai pagar é muito alto. O diabo ele te promete que vai te dar tudo que você pediu. Tudo que você pede, ele te dá. Mas o preço a pagar é muito alto. E eu paguei o preço muito alto por estar na direção de entidades que não tinham nada para me dar.
Mas Jesus, o Todo-Poderoso, ele sempre tem. Sempre o Senhor tem algo para te dar. E ali eu passava a noite inteirinha naquele lugar. Quantas vezes faziam ali, eu alimentava, né? Tinha que fazer a comida de Cosme e Damião. No dia 27 de setembro se comemora essa data. E de Cosme e Damião é o dia deles. E ali eu tinha que ajudar a fazer a comida, tinha que não só levar, como ajudar a fazer para poder alimentar os Exumirim que iam estar no terreiro naquela noite. E era uma festa muito grande, eu estava lá no meio deles. Assim foi a minha vida. Desde a hora que minha mãe me colocou naquela mesa branca em diante, a minha mãe conta que nunca mais teve paz. Aleluia, porque eu era muito, muito rebelde. E quando eu, passadas tudo isso, eu já no meio daquela turma, era uma turma de. Não, vocês devem entender, né? Turma de comunidade que anda armado, usam entorpecentes, tira a vida de quem eles acham que deve tirar. E eu me achava, né? Eu me achava patricinha, porque eu tinha um corpinho magrinho, eu era novinha, eu sempre estava nos bailes, nas baladas com eles. Eu, às vezes eu ia dançar, como dizia na gíria, um pagode, e aquele camarada estava com a mão, ele segurava a minha cintura, mas com a outra ele segurava a calibre 12, segurava o 38, ou algum tipo de arma ele segurava. E não era só um, porque eram vários homens, né? Aos quais eu dançava ali, e eu estava no meio da bandidagem, no meio daquele povo todo, e eu me sentia muito, muito guardada. Eu achava que eu estava muito bem guardada. Eu não queria saber de igreja. Oh, Deus grande e verdadeiro. E quando eu completei 21 anos de idade, quase 22, 21 anos e meio por aí, eu conheci esse que hoje é o meu esposo. E ele estava numa festa de noivado de um amigo nosso. Nós éramos muito amigos, ela também. E nós estávamos no noivado dele, desse casal. E ali eu observei meu esposo, e na época eu estava ficando com um dos rapazes que era ali daquela gangue. Inclusive já morreu, já tiraram a sua vida. E eu perguntei quem é aquele cara que está quietinho ali, que está tão quietinho ali, escorado na parede. Ah, é fulano de tal. E eu falei, você duvida que eu vou namorar com ele? Então ele já se levantou e disse, você está ficando louca? Você é minha mulher, você está comigo e vem dizer que você vai namorar fulano. Eu falei, ó, você pode fazer o que na gíria, né? Eu não quero falar o que a gente falava na gíria. Eu vou falar para que os irmãos entendam. E eu disse, quem você acha que é? E já falei aquele monte de coisa e falando, não, eu vou ficar com ele e acabou. E ali então eu fui em direção a ele, aquele rapaz que hoje é meu esposo, e eu pedi para ele dançar comigo. E ali nós dançamos, e no final da noite, eu, ele acabou falando que ia me levar em casa, mas ali nós acabamos ficando, né? Aí na gíria do mundo, eu creio que o mundo entende o que eu estou dizendo, eu acabei ficando com ele, e 2 meses depois eu me vi grávida dele. Pela primeira vez eu me surpreendi, pela primeira vez eu perdi a cabeça e eu pensava, o que é que eu vou fazer? Porque até agora eu nunca engravidei de ninguém. Por que que eu engravidei justamente dele? E eu entrei em pânico, entrei em pânico. Fiz o exame, mostrei para ele, e quando eu mostrei o exame para ele, ele disse: Não, não se preocupa, eu vou casar com você. Eu gosto de você e eu vou casar com você. Não importa o seu passado, não importa o que você é, não importa aquilo que você já fez nesse mundo, nessa vida, eu vou casar com você. E acabamos casando, eu estava grávida já de 3 meses quando nós casamos, e meu pai ficou muito nervoso quando descobriu que eu havia casado. Igreja amada, eu quero frisar bem
deixar bem claro para você que está me ouvindo. Quando eu anunciei para meu pai que eu ia casar, para minha família, ninguém acreditou. Devido àquilo que eu era, ninguém acreditava em mim. Ninguém acreditava que eu ia casar. Mas acabamos, né, casando. E quando meu pai entrava comigo na igreja, de braço dado comigo, o meu pai chorava o tempo todo, porque o meu pai não estava acreditando que aquela filha problemática estava casando. E eu casei. Não precisei fazer nada, nem pedir para nenhuma entidade que me desse o marido. Foi Deus quem me deu. Pela sua misericórdia, o Senhor me deu. Casamos, hoje vamos fazer, né, agora em janeiro, dia 17, eu faço 37 anos de casada. Nós nos casamos, só que aquela criança que estava no meu ventre, ela não foi adiante, a gestação não foi adiante. Depois de 15 dias que eu estava casada, eu sofri um aborto espontâneo. Oh, Deus tremendo, Deus de misericórdia. Então, amados irmãos, Deus ele sabe como trabalha, Deus ele sabe o que faz conosco e o porquê que ele permite certas coisas em nossas vidas. Porque ele sabe o teu futuro, ele vê você lá na frente. Você vê hoje, você vê o agora, mas o seu futuro só cabe a Deus saber. Só ele sabe. Então nos casamos e passado algum tempo, mais ou menos 2 meses que nós estávamos casados, surgiu então a oportunidade de viajar para a casa da mãe dele em Minas Gerais. Eu morava em São Paulo junto com ele. Fomos para Minas Gerais para conhecer a mãe dele, mas antes disso eu quero explicar para vocês algo melhor. Nós fomos comprar passagem no terminal Tietê e na saída para o terminal Tietê para comprar as passagens, aqueles homens acabaram tirando a vida de um rapaz da gangue rival, da turma rival, aquela que nós frequentávamos era uma, e a outra é onde morreu o rapaz. Morreu porque um dos rapazes da nossa turminha, desculpa, igreja, tirou a vida do outro rapaz da outra gangue. E aí foi aquela guerra muito grande, era um querendo matar o outro, e uma perseguição muito grande. Meu esposo chegou a ser levado para a cadeia, mas como nós tínhamos como álibi as passagens, que nós tínhamos ido para o terminal Tietê, e então no momento que ocorreu a morte do rapaz, nós estávamos no terminal rodoviário Tietê. Esse foi o nosso álibi. Então, não, meu esposo não foi levado até assim adiante. Passou somente a noite na cadeia, deu sua declaração, o álibi que nós tínhamos, e então ele foi solto. Mas acontece que aquela turma do lado contrário, eles não esqueceram e começaram a prometer vingança, jurar vingança, jurando vingança. E foi onde eu tive que mudar daquele bairro, fui para outro bairro bem longe. Nessas alturas eu não sabia que eu estava grávida de novo, e ali fomos pagar aluguel, deixamos a nossa casa, o nosso barraquinho, que era próprio, e fomos pagar aluguel. Não foi fácil, foi uma luta muito grande, e depois disso, o meu tio, que morava ainda onde eu estava, onde eu morava, mandou avisar que era para nós sair daquele de São Paulo, porque a turma do rapaz que havia sido morto estava nos procurando e ia acabar com a nossa vida. Então, teve vários rapazes que tiveram que sair, né, daquele lugar, outros foram presos, e eu e meu esposo viemos morar em Minas Gerais. Tive minha filhinha da mais velha em São Paulo, e ela veio, quando ela estava com 5 meses, eu cheguei dentro de Minas Gerais para morar. Então, estou aqui resumindo bastante, porque eu não tenho condições de contar tudo declaradamente, abertamente, claramente. Mas o que eu estou contando, igreja, é para a glória de Deus e para a edificação, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. O nome das minhas 3 filhas
são nomes de entidades da Umbanda para homenagear aquelas entidades. Eu não vou dizer quais, mas as minhas 3 filhas têm nome de entidades da Umbanda. Oh, Jesus, quanta ignorância! Eu vivi no tempo da ignorância. E um certo dia alguém pregou para mim, alguém falou para mim de Jesus. Mas eu mostrava ali a foto, o quadro que eu tinha do Michael Jackson. E eu falava, olha, vocês podem falar o que vocês quiserem, porque o meu amor da minha vida é aquele ali. Eu apontava para aquela foto do Michael Jackson. Mas aquela mulher, assembleiana roxa, mulher assembleiana raiz, nunca desistiu de mim. Aquela mulher sempre pregou a palavra de Deus para mim. E então eu pude, pela misericórdia de Deus, conhecer a palavra, mas eu não me rendi aos pés do Senhor. Continuei naquela vida, bebendo, dançando, fumando. Eu e meu esposo estava sempre nas baladas, nas festas. Então, assim, não tinha dificuldade. Eu deixava minha filha com a minha sogra e ia embora para as festas, juntamente com ele, não tinha hora para voltar. Essa era a nossa vida. Deus tem misericórdia de nós, Pai, que o Senhor tenha misericórdia. Se você tem um parente, tem alguém na sua família que não serve a Deus e que está num caminho como eu estive, exalta o Senhor e louve. Peça ao Senhor Jesus para salvar que Ele salva. Porque na minha família não tinha ninguém que pudesse clamar por mim. Eu não tinha ninguém que pudesse me ajudar. Mas aquela mulher estava em oração por mim. Em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Eu vou dar continuidade a esse testemunho no próximo vídeo, na próxima, na próxima parte desse vídeo, porque eu estou muito cansada, igreja, estou muito cansada, mas mesmo assim eu vou continuar. Eu não vou parar por aqui, eu vou continuar, eu vou contar tudo, até mesmo como foi que o Senhor me salvou. Quando Jesus me evangelizou, o próprio Senhor Jesus Cristo me evangelizou por 3 vezes, eu pude ver o Senhor falando comigo. Eu tive o privilégio, igreja, de ser evangelizada por Ele. Não, o homem falou, mas eu não dei ouvido. E depois de muitos e muitos anos, eu tive o privilégio de ser evangelizada pelo próprio Senhor Jesus Cristo. E quero adiantar aqui que aceitei ao Senhor Jesus Cristo pela dor. Não foi por amor, porque se fosse por amor, eu estaria no mundo até hoje. Porque eu era muito vaidosa. Meu cabelo era aquele cabelo assim de homem, bem cortadinho, fazia até o pé do cabelo. O brinco da minha orelha tinha que ser bem grande. Eu tinha que sentir o brinco bater no meu ombro, porque senão eu estava sem brinco. Para mim, eu estava sem brinco. Sempre estava de batom muito vermelho. As unhas tinham que estar sempre vermelhas. Oh, Deus de misericórdia, como eu te amo, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor, por ter me tirado desse lamaçal, Senhor. Muito obrigado. Deus, tu é misericórdia. Aleluia. E Deus me deu a vitória. Deus me resgatou. Aí no próximo eu estarei dando continuidade, onde eu vou contar para vocês como foi a minha conversão, de como sair do candomblé, como o diabo ele caiu em contradição e ali aquela entidade falou algo e aquele algo que aquela entidade falou me fez pensar muito e me fez voltar atrás e onde eu fui buscar o Senhor Jesus. Se Deus quiser, no próximo vídeo que eu estarei postando, eu vou estar contando para vocês como o Senhor me tirou dali e como foi a contradição que aquela entidade caiu, né, como ela entrou em contradição, para que o meu coração fosse tocado por Jesus Cristo, para que eu saísse dali. Deus abençoe a todos.